João 21, versículo 5. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhante o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, não há nada que possa tirar essas pessoas do propósito, quando esse propósito é estabelecido pelo Senhor. Esse povo que aqui está te ama, te ama. Nenhum de nós, Senhor, é de ferro, de aço, nenhum de nós é super-herói. Nós somos homens de dores, miseráveis pecadores, como bem disse o apóstolo Paulo. Nós, Senhor, somos inclinados ao erro, mas nessa noite, nós estamos todos nós diante do Senhor, sabendo que o Senhor é rico em misericórdia e graça, sabendo que o Senhor não nos lança fora, que o Senhor não vira as costas, que o Senhor não nos rejeita, pelo contrário, o Senhor ampara, o Senhor abraça, o Senhor cura, o Senhor trata, o Senhor levanta, o Senhor renova, o Senhor fortalece, o Senhor escreve nova história. E é isso, Pai, que nós queremos hoje. Nós queremos o teu alimento, aquele que vem da parte do Senhor, aquele que o próprio Jesus declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, coração rendido, ouvidos atentos. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Senta aí. Jesus estava em um propósito de restauração aquele dia. Jesus, aquela manhã, decidiu restaurar alguém que lá atrás, 3 anos e meio antes disso aqui, ele encontrou na beira de um lago, que era chamado de mar, de cabeça baixa, havia descido do barco, e estava com os demais pescadores lavando a rede, depois de uma noite inteira de tentativa frustrada. Estou falando de Simão Pedro. Foi assim que Jesus encontrou Simão, não foi? Jesus chega, tinha uma multidão apertando a Jesus, de acordo com o texto de Mateus, para ouvir a palavra. Aí Jesus, vendo 2 barcos, entra em um deles, que era o de Simão, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
Só que Jesus olha para Simão e diz: afasta um pouco da praia. Simão empurra o barco, afasta um pouco da praia. Jesus prega usando o barco de Pedro como uma plataforma. Jesus prega de dentro do barco para a multidão. Pedro também está ali ao lado e está ouvindo. Depois que Jesus prega e libera a multidão para ir embora, Jesus olha para Pedro e diz: você não vai embora, você vai remar esse barco até o mar alto. Pedro vai dizer para o Senhor: olha, havendo tentado a noite toda, nós nada apanhamos, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. Você conhece isso? Pedro então lança a rede, e quando os pescadores que estão com ele no barco vão puxar junto dele essa rede, eles não conseguem puxar com facilidade. Eram tantos peixes, que o texto vai dizer que a rede estava se rompendo. Eles então fizeram um sinal para um outro barco que estava perto. O outro barco se aproximou e encheram os dois barcos com a quantidade de peixes que estava naquela rede, naquele dia. Rede essa que estava se rompendo devido ao peso dos peixes que estava dentro dela. Só que lá no primeiro momento, quando Jesus encontra Pedro lá e acontece essa pesca maravilhosa, não se sabe quantos peixes estavam na rede. A Bíblia não vai dizer quantos peixes Pedro apanhou naquele dia, e nem diz também quantos peixes fugiram quando a rede rompeu, porque se a rede rasgou, alguns peixes se perderam. Mesmo se perdendo alguns, os dois barcos ficaram cheios. Quando eles chegam na praia, Simão vai ouvir de Jesus a seguinte coisa: venha comigo e eu vou fazer de você pescador de homens. Esse vem comigo implica em deixe aquilo que você estava fazendo, deixe algo para vir comigo. Ele vai ter que deixar a rede, ele vai ter que deixar os peixes, ele vai deixar o barco, ele deixa tudo para seguir com Jesus agora. Ele deixa, como eu costumo falar, a pesca maravilhosa para seguir ao Jesus que é maravilhoso. Porque por mais que o barco estivesse lotado de peixes, aqueles peixes, um momento, iriam acabar. Mas o que Jesus tinha para ele só estava começando. E ele segue com Jesus. E ele vai ficar maravilhado com as coisas que Jesus faz, tendo ele como um participante, porque alguns milagres ele participou. Jesus, por exemplo, entrou na casa dele, estando a sogra dele enferma, com febre, em cima de uma cama, sem poder fazer nada dentro de casa. A Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro, segurando a sogra de Pedro pela mão, a curou. A mulher estava com febre. Febre não é doença, febre é o corpo dizendo que algo dentro está errado. Mas Jesus, quando tocou na mão, aquilo que estava dentro teve que sair. A mulher ficou curada na hora, se levantou e começou a servir a quem estava dentro de casa. Quem? Pedro, Jesus e os demais discípulos que Jesus estava trazendo para dentro do ministério. Isso se espalhou e a porta da casa de Pedro agora vai ficar cheio de pessoas da cidade que estavam trazendo os seus enfermos. Aquilo que Jesus fez na casa de Pedro, fez quem estava lá na rua acreditar. Se fez na casa de Pedro, pode fazer na minha casa também. As pessoas vieram para a porta de Pedro, pedindo a Jesus que curasse os seus enfermos. Por quê? Porque dentro da casa de Pedro, Jesus curou uma mulher que estava enferma. Então se prepara, que aquilo que está acontecendo dentro da tua casa, vai virar motivo para muita gente também pedir ajuda a Jesus. Você está entendendo ou não? Vão olhar para você e vão dizer: se Jesus restaurou o casamento dele, vai restaurar o meu também. Se Jesus libertou o filho dela, vai libertar o meu também. Se Jesus curou aquela mulher, vai me curar também. Se Jesus transformou a vida daquele homem, vai transformar a minha vida também. Então não se espante, mas a sua vida vai virar notícia. Acontece um milagre, ele vai na caminhada agora com Jesus, ele vai ver Jesus ressuscitar mortos, ele vai ver Jesus levantar paralítico, ele vai ver Jesus dar vista a cego. Ele está maravilhado com o que Jesus está fazendo. Só que nessa caminhada com Jesus, Jesus nunca escondeu o que ia acontecer. Jesus sempre deixou muito claro que um dia seria entregue. E quando isso foi se aproximando, Jesus fez questão de afirmar isso ainda com mais veemência. Jesus deixou claro para todos os discípulos que ele seria entregue à morte, que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar.
Pedro, ouvindo isso, disse para Jesus: Senhor, eu não vou aceitar isso, eu vou com o Senhor até o fim, até a morte. Jesus olha para ele e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Era a noite em que Jesus seria preso, e naquela madrugada Pedro negou a Jesus 3 vezes. O fato é que Jesus foi preso, Jesus apanhou, Jesus foi crucificado e Jesus morreu. Jesus morreu. Todos os discípulos fugiram. Judas traiu, Pedro negou e os demais fugiram. Não ficou ninguém do lado de Jesus, nem para ajudá-lo a carregar a cruz. 2 discípulos não. Jesus estava vivendo, ou estava acontecendo, aquilo que ele disse para os discípulos que aconteceria. Mas ele também disse que no 3º dia ele iria ressuscitar. Na madrugada do 3º dia, na manhã do 3º dia, mas o texto vai dizer, sendo ainda de madrugada, Maria Madalena se levanta e vai ao sepulcro. Maria, que não estava conseguindo dormir na manhã de domingo, que era a manhã da ressurreição, ela se levanta, é escuro ainda é madrugada, mas ela sai de casa e vai ao sepulcro. Ela não espera o sol nascer, sendo ainda escuro, o texto afirma, ela vai ao sepulcro, e chegando lá, sendo ainda escuro, ela viu que a pedra que estava tapando a entrada da sepultura de Jesus, porque colocaram Jesus na sepultura que era uma caverna, colocaram uma pedra em cima, lacraram essa pedra e ficaram soldados ali vigiando. Só que quando Maria Madalena chegou, mesmo sendo escuro, Maria Madalena viu que a pedra havia sido removida. A sepultura estava aberta, era escuro, mas ela viu isso. E quando ela viu isso, ela ficou apavorada e correu para o lugar onde os discípulos estavam reunidos. Quando ela chega no lugar onde os discípulos estão reunidos, ela vai dizer para eles: olha, a pedra foi removida, ele não está lá. Só que o detalhe é que Maria Madalena não entrou na sepultura. Nessa hora, o texto afirma que Pedro e João, grava esses 2 nomes, Pedro e João, saem correndo do lugar onde eles estão, em direção ao sepulcro. Os 2 saem correndo juntos, mas a Bíblia afirma que chega um dado momento dessa corrida, que João toma a dianteira, e Pedro fica para trás. Grave isso. Então, no primeiro momento, João está na frente e deixa Pedro para trás. João chega primeiro na sepultura, mas João não entra. Logo em seguida, chega depois Pedro. Pedro chega e entra. Quando Pedro chega e entra, João também entra. Só que lá dentro já não tinha mais nada. Eles não viram Jesus lá dentro, não viram ninguém lá dentro. Então eles saem de lá de dentro. Agora olha que coisa. Maria Madalena chega primeiro, não entra. João chega depois, não entra. Pedro chega e entra. Só que Pedro entra e chama João para entrar, mas ele não chama Maria Madalena para entrar. Percebe isso? Eles entram, os 2 entram, mas eles não chamam Maria para entrar com eles. E a primeira a chegar foi Maria. Eles saem da sepultura e voltam para a casa onde eles estavam. Maria Madalena fica do lado de fora, de acordo com a Bíblia, chorando. Só que de repente, ela interrompe esse choro e entra. E quando ela entra, ela encontra 2 varões lá dentro. Um ao pé do lugar onde estava o corpo, e outro à cabeceira. E eles vão dizer para ela que ele não estava mais lá. Quando ela sai, ela vê Jesus, só que ela não consegue entender que é Jesus. E o texto vai dizer que ela pensa que é o jardineiro. Jardineiro. Aí ela olha para o que ela pensa ser o jardineiro e diz: foi o Senhor quem levou ele? Me diga para onde o Senhor o levou, para que eu vá e o encontre. Nesse momento em que ela diz isso, ela se vira para sair. E quando ela se vira para sair, Jesus chama o nome dela: Maria.
Quando Jesus chama o nome dela, quando ela ouve a voz de Jesus, o texto afirma que ela virou-se na direção dele. Perceba uma coisa, ela estava indo já na direção contrária, mas quando ela ouviu Jesus chamar o nome dela, ela olhou na direção certa. Eu vou dizer de novo, porque você vai precisar disso lá na frente. Ela já estava indo na direção errada, na direção contrária, mas quando Jesus diz Maria, a Bíblia vai dizer que ela se virou e olhou na direção dele, e vai dizer Rabone, mestre. Quando Jesus a chamou pelo nome, ela reconheceu que era Jesus que estava diante dela. E quando Jesus chama alguém, é impossível essa pessoa continuar indo na direção errada. Ei, eu vou dizer uma coisa para você. Tinha gente aqui que quem sabe até hoje estava indo na direção errada, mas Jesus te trouxe aqui hoje para te chamar pelo nome. Tem gente aqui que estava tomando decisões erradas, mas Jesus vai te chamar pelo nome. Tem gente aqui que já estava indo pelo caminho errado, mas Jesus vai te chamar pelo seu nome. Aí olha o que Jesus vai dizer a ela: não toque em mim, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai, diga aos meus irmãos e a Pedro, que eu estou indo encontrar com eles na Galileia. Aqui Jesus tem 11 discípulos, porque Judas já morreu. Mas olha o que Jesus está dizendo para Maria: diga aos meus irmãos e a Pedro. Pedro ele destaca: diga aos meus irmãos e a Pedro, que eu estou indo para a Galileia e encontro com ele lá. É como se Jesus estivesse mandando um recado para Pedro: Pedro, a gente tem umas paradas para se acertar aí, a gente tem um acerto de conta para fazer. Essa mensagem chega até os discípulos. É verdade que Jesus aparece em outra ocasião no meio dos discípulos. Os discípulos estavam dentro de lugar com a porta fechada, e o texto afirma que Jesus apareceu no meio deles e os saudou. Logo depois Jesus volta ainda e aparece novamente no meio deles, porque Tomé não estava na primeira vez, e agora que estão todos os discípulos, Jesus mais uma vez aparece no meio deles. Mas ainda na primeira e nem na segunda vez, Pedro esboça reação nenhuma. Pedro não se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, me perdoa porque eu te neguei. Senhor, eu não estou bem não, eu fiz errado, o Senhor disse que eu ia negar e eu neguei mesmo. Pedro não faz isso na primeira, Pedro não faz isso na segunda. Mas é interessante como Jesus não desiste de Pedro. Gente, Pedro negou ele. Aí ele vai estar com Pedro a primeira vez, Pedro não fala nada, nem toca no assunto. Vai estar com ele a segunda vez, Pedro também não esboça reação nenhuma, nem demonstra que está arrependido, mesmo estando. Pedro não faz nada. Mas ainda assim, Jesus não desistiu de Pedro. Olha para alguém e diga: Jesus não pode desistir de você. Aí a gente chega no texto que leu, e eu começo aqui. Porque no texto que a gente leu, o texto vai afirmar que alguns discípulos estavam reunidos. Eu posso imaginar qual era o assunto. Eu posso imaginar qual é o assunto por causa da atitude de Pedro. Porque Pedro, nessa reunião de discípulos, Pedro levanta a voz e diz assim: ó, vou pescar. Percebeu que Pedro não chamou ninguém? Pedro disse assim: ó, gente, vamos pescar? Não. Pedro se levanta no meio da reunião e diz: eu vou pescar. O assunto estava incomodando a ele. O assunto estava mexendo na ferida dele. Porque quando o assunto mexe na nossa ferida, a gente prefere bloquear. Quando o assunto mexe na nossa ferida, a gente prefere não vir para o culto. Quando o assunto mexe na nossa ferida, a gente prefere fingir que não está ouvindo e sair de perto. Quando o assunto mexe na nossa ferida, a gente prefere ir para longe. É o que Pedro está fazendo. O assunto está delicado para ele. Eu imagino que os discípulos estão falando sobre o que aconteceu na noite em que Jesus foi preso. Porque na noite que Jesus foi preso, ele negou 3 vezes. E ele não quer falar sobre isso. Ele não quis falar da primeira vez que Jesus apareceu, não quis falar da segunda vez que Jesus apareceu, e agora ele também não quer falar sobre isso. Então ele diz: eu vou pescar. Só que a Bíblia vai chamar os discípulos, nesse texto, de companheiros. Aí os companheiros olham para eles e dizem assim: ó, nós vamos contigo. Porque companheiro que é companheiro, fica do seu lado até quando você não está bem, sabia disso?
Só fica do seu lado quando tem churrasco na tua casa é sanguessuga, é morcego que quer chupar teu sangue. Agora, companheiro, que é companheiro mesmo, quando está percebendo que você não está bem, faz de tudo para não deixar você sozinho. Quando percebe que você está meio aéreo, que a sua cabeça não está muito boa, faz de tudo para grudar em você e fazer com que o seu dia fique melhor. Não dá espaço para você fazer besteira. Os discípulos que aqui estão, os companheiros, não vão dar espaço para Simão Pedro fazer besteira. Aí eles vão dizer: nós vamos junto. E eles vão pescar. Gente, quando Jesus encontrou Simão lá atrás, 3 anos e meio atrás, Jesus disse para ele: larga a rede, larga barco, larga tudo e vem comigo. E agora? E agora ele voltou para a rede, voltou para o barco e voltou para o mar. Ele voltou para o lugar de onde Jesus um dia o tirou. E quando Jesus tirou ele de dentro do mar, Jesus primeiro deu a ele uma pesca maravilhosa e depois chamou ele para largar tudo e sair. Porque a noite lá atrás para ele foi frustrante. Ele tentou a noite toda e não pegou nada. E agora nessa noite, olha o que o texto vai dizer. Jesus chega na praia de manhã. Jesus chegou de manhã na praia, olhou para eles que estavam lá dentro e gritou lá da areia: tem alguma coisa para comer? Jesus sabia que eles não tinham nada, mas Jesus quer que eles reconheçam que sem Ele, eles não conseguem nada. Dá para você entender isso? Jesus sabe o que você está passando, mas Jesus sabe que você também precisa reconhecer que enquanto você não buscar a Ele, essa história aí não vai mudar. Enquanto você não se colocar totalmente nas mãos dEle, o resultado vai ser sempre esse aí. Tem alguma coisa para comer? Jesus sabia, mas Jesus saber não basta. Quem precisava saber e reconhecer eram eles. Aí de lá de dentro eles vão olhar para dentro do barco e vão chegar à conclusão: a gente não pegou nada. A gente tentou a noite toda e não pegou nada. E no meio deles aqui vários pescadores. Aí de lá de dentro eles vão gritar: não temos nada. Aí Jesus da areia grita de novo: lançai as vossas redes ao lado direito do barco e achareis. Vocês vão achar, se lançarem a rede do lado direito jogue a rede do lado direito e vocês vão achar. Que é isso? Futuro. Um futuro bem perto, mas é futuro. Lance a rede do lado direito, que vocês vão achar. O que é isso? Jesus está dizendo para ele o seguinte: vocês ainda vão achar aquilo que eu já sei onde é que está. Eu vou traduzir isso aqui para você pegar direito. Aquilo que Jesus está dizendo para eles, que eles vão achar, ele já sabe onde está. A felicidade que você anda procurando, Jesus sabe onde está. A paz que você anda correndo atrás dela e nunca encontra, Jesus sabe onde você vai achar. Está entendendo ou não? A felicidade no teu casamento que você não consegue achar, tenta de tudo e não consegue achar, Jesus sabe onde está. Mas Jesus hoje me trouxe aqui para te dizer: você vai achar. Se fizer do jeito que eu estou falando, você vai achar. Se procurar onde eu estou mandando procurar, você vai encontrar. Porque essa felicidade aí, meu irmão, só Jesus é que sabe onde está. Lança do lado direito que vocês vão achar. Vocês vão achar aquilo que eu sei onde é que está. Lança do lado direito. Aí eles vão pegar a rede e vão lançar do lado direito. E quando lançam a rede do lado direito, que vão puxar, acontece um negócio estranho. Eles tentam a noite toda e não apanham. Pode imaginar quantas vezes eles lançaram a rede e puxaram de volta? Só que todas as vezes que eles puxaram a rede de volta, a rede estava vazia, igual da primeira vez. Aí agora, quando eles vão puxar com base na palavra que Jesus liberou, a rede está cheia. João, que está dentro do barco, é quem escreve o evangelho. Aí João vai dizer assim, e aquele discípulo a quem Jesus amava, João era muito convencido, porque João aqui está escrevendo sobre ele mesmo. Aí João sempre diz assim, e o discípulo a quem Jesus amava, disse para Pedro: é o Senhor.
Ele não fala, aí eu disse, não, aí João diz, não, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Aí Pedro pegou a roupa e se vestiu, porque estava nu, se vestiu e pulando na água, nadou até a praia onde estava Jesus. E os outros discípulos, enchendo o barco com os peixes, remaram até a praia. E quando eles chegaram na praia, tinha brasa, em cima da brasa tinha um pão, em cima da brasa tinha peixe. Tinha o quê? O que eles estavam procurando lá dentro já estava na mão de Jesus esperando por eles. O que você está procurando no mundo está na mão de Jesus. O que você procurou na bebida está na mão de Jesus. O que você procurou na noitada e não achou está na mão de Jesus. A paz que você procurou em coisas que você comprou, mas não preencheu o teu vazio da alma, está nas mãos de Jesus. Então para de procurar lá o que Jesus já disse que para você já está na mão dele. Jesus chega e já tem peixe. E aí, olha o que vai acontecer. De acordo com o texto, eles vão contar os peixes. E quando ele conta os peixes, eram 153 grandes peixes. Quantos peixes eram na primeira pesca? Eles não sabiam. Eram grandes ou pequenos? Não prestaram atenção. E a rede rasgou. E agora na segunda pesca? Agora eles sabem quantos peixes tem, o tamanho dos peixes, e a rede não se rompe. O que é isso? Isso é o reflexo da maturidade de passar um tempo caminhando com Jesus. Sem Jesus, a gente não dá valor ao que chega, não presta atenção direito no que está acontecendo e ainda perde muita coisa porque a rede se rompe. Agora, depois de caminhar com Jesus, a rede já não rompe mais, a gente sabe tudo aquilo que está chegando, coisa por coisa, e reconhece até o tamanho dessas coisas que chegam. Isso é reflexo de uma vida com Jesus. Mas eu disse tudo isso para chegar aqui. Pergunta onde? Porque era de manhã, irmã. Irmã, presta atenção, irmã. Era manhã. Anderson, você que é um menino inteligente. A Bíblia diz que era manhã. Era o que, Anderson? Manhã. Só que olha o que a Bíblia vai dizer depois. Versículo 15. Aí Jesus chega, tem a brasa, os discípulos chegam, tem um peixe na brasa, tem o pão, e Jesus diz, vem aqui, tem aqui, vem comer. Os discípulos sentam ao redor daquela brasa e vão comer o pão, o peixe, estão com Jesus, é manhã. Mas olha o que o texto vai dizer. E depois de terem jantado, que isso? Jantado como? Depois de terem jantado, jantar de manhã? Está estranho. Será que João confundiu, bateu com a cabeça? Trocou as estações aqui, trocou horário? Deu um tilt na mente dele? Que primeiro é de manhã, e agora ele diz que eles estão jantando o pão e o peixe. Está no texto, olha. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, tu me ama? Você me ama, rapaz? Depois de terem jantado. A gente não janta de manhã. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso é o seguinte: eu não conheço só o hoje de vocês. Eu não conheço vocês só agora aqui, que eu cheguei nessa praia e perguntei a vocês se vocês tinham alguma coisa para comer, e vocês gritaram lá de dentro que não tinham nada. Senta, vamos jantar. Que isso? Vem provar hoje o que você quis ontem e não teve. Porque ontem vocês quiseram jantar, mas não tiveram nem o que jantar. Então janta agora. O que é isso? Eu vou fazer vocês recuperar o dia de ontem que vocês perderam. Você está pegando? Eu vou levar isso para a sua vida agora, para a gente encaixar nela. Ó. Que Jesus está dizendo o seguinte: vem jantar, ou seja, vem recuperar o dia de ontem. Eu posso fazer você recuperar o dia de ontem, porque eu sei
o que você desejou ontem não teve. Eu sei a lágrima que você chorou ontem, qual foi a razão. Eu sei a dor que você sentiu ontem. Eu sei a pancada que você levou ontem. Eu conheço muito bem a decepção que você sofreu ontem. Mas eu chego hoje para mudar a sua realidade a ponto de fazer você recuperar o dia de ontem. Você não está entendendo não? Eu vou desenhar para você. O que Jesus está dizendo é o seguinte: Ele está na casa para fazer você recuperar esse tempo perdido que você ficou lá fora, pelos bares da vida, nas noitadas da vida. Poxa, mas foi o verão que fez isso comigo. Não foi o verão, foi você que fez isso com você mesmo, quando você foi para longe dele. Mas ele te ama tanto, que ao invés de julgar você, ele está dizendo para você: vem para mim, que eu faço você recuperar esse tempo aí. Vem para mim, que eu sou capaz de fazer você não mais olhar para trás dizendo eu perdi tempo. Eu faço você provar de coisa tão grande hoje, que você vai dizer: Jesus restituiu a minha vida. Presta atenção. Hoje eu vim com uma palavra aqui para essa noite, para deixar religioso passando mal. Religioso passa mal, que na cabeça do religioso, você que errou não tem mais jeito. Na cabeça do religioso, eles têm que apontar o dedo para você. Mas eu vim aqui dizer para você que Pedro errou com Jesus, negou 3 vezes, mas quando Jesus chegou naquela praia, chegou preparando pão e peixe para Pedro comer. Ele te ama. Os religiosos que ficam na internet deve estar passando mal, mas eu vou dizer de novo: Jesus te ama. Me ajuda a fazer quem está do seu lado acreditar. Dá uma catucada e diz: é para você isso. É para você. Jesus te ama. Jesus te ama tanto, mas te ama tanto, que Ele está dizendo: eu sei o que você quis ontem e não teve, porque eu não estava lá, mas eu cheguei hoje para dizer: se você vier aqui onde eu estou, eu recupero até o que você perdeu ontem. Jesus te ama. Não dá para entender esse amor, que a gente não merece. Não dá para medir esse amor, que é tão grande que arranca a gente até de fundo de poço. Não dá para comparar esse amor com o outro, que o teu melhor amigo pode virar as costas para você, mas ele não. Não dá para comparar, não dá para medir, mas dá para viver. Pedro, tu me ama? Janta, filho. É de manhã, janta. Porque eu sei que ontem vocês quiseram e não tiveram. Eu trouxe para vocês o que vocês desejaram ontem e não tiveram ontem. Pedro, é de manhã, janta, pode comer, come o pão, come o peixe, é para você, mas depois que você comer, vem aqui no cantinho comigo. Você me ama. Jesus esteve com ele 1 vez, 2 vezes, e ele não esboçou isso. Ele não pediu perdão. Ele não se lançou aos pés de Jesus. Mas Jesus sabe que ele está arrependido. Jesus sabe que ele quer voltar. Jesus sabe que ele não consegue ficar longe. Jesus sabe que ele ama. Tu me amas. Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a 3ª vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro chora, se entristeceu, chorou, porque Jesus falou a 3ª vez. Tocou na ferida, porque ele negou 3. E agora o Pedro que negou 3 vezes vai dizer 3 vezes: eu te amo. O que Jesus está fazendo? Fica chocado não, religioso. Mas o que Jesus está fazendo é anulando a culpa. O que Jesus está fazendo é tirar das mãos dos acusadores a pedra que estavam preparando para jogar nele. Jesus está tirando da mão dos acusadores o argumento para poder apontar o dedo para ele. Que se alguém agora levanta a voz e diz: mas Pedro negou 3 vezes, alguém também vai poder dizer: mas ele olhou nos olhos de Jesus também, disse 3 vezes: eu te amo. Mas deixa eu concluir, porque nessa restauração, Pedro e João saem andando,
Pedro e Jesus saem andando. Aí Pedro dá uma olhada para trás. Aí o texto diz assim, ó: e o discípulo a quem Jesus amava vinha andando atrás. É João falando dele mesmo, de novo. O discípulo a quem Jesus amava vinha andando atrás. Aí Pedro olhou para Jesus e disse: e deste aí, o que vai ser? Aí Jesus olhou para Pedro e disse assim: o que te importa? Deixa até que eu volte. Presta atenção. No primeiro momento, João estava na frente e Pedro estava atrás. Lembra na corrida do sepulcro? João chegou e Pedro estava atrás. E agora? Agora está invertido. Agora Pedro está na frente e João está... E em Atos 3 está como? Porque em Atos 3 está escrito assim, ó: e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração. Eu gosto disso. Que primeiro tem João na frente e Pedro atrás, depois tem Pedro na frente e João atrás. E agora? Agora, depois de Jesus ter restaurado eles, os dois estão andando juntos. O que é isso? Você não precisa competir com ninguém. O que Jesus tem para você é teu e acabou. Você não precisa querer correr para chegar primeiro. É melhor chegar junto do que chegar primeiro. Você está entendendo ou não? Olha aqui para mim. Você não precisa querer deixar ninguém para trás. O que Jesus tem para você, ninguém vai pegar. Primeiro um deixou o outro para trás, depois eles invertem o negócio. Parece até que estava competindo. E agora? E agora Jesus ensinou a andar junto. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora nona, a hora da oração. Olha que coisa. Aí tinha um paralítico lá, que todo dia era colocado lá, e era coxo desde o ventre da mãe. Então peraí, tem outro negócio de fila aqui, ó. Primeiro era João na frente e Pedro atrás, depois Pedro na frente e João atrás. Agora Pedro e João juntos, mas tem alguém na frente, que o paralítico chegou primeiro. Colocaram o paralítico lá e Pedro e João chegaram depois. Aí Pedro olhou para ele e disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta aí. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, tomando-o pela mão, o levantou. Pedro, tomando-o pela mão, o levantou. Repita comigo: Pedro levantou um homem. E com quem que Pedro aprendeu isso, Júnior? Pergunta para mim: com quem? Com Jesus. Que o dia que Jesus veio caminhando por sobre as águas, que Pedro andou por sobre as águas e começou a afundar, a Bíblia diz que Jesus, tomando-o pela mão, o levantou. Olha aqui, se Jesus fez por você, por que você não pode fazer pelo teu amigo? Se Jesus fez por você, por que você não pode fazer pela tua esposa? Ao invés de acusar, segura na mão para levantar. Para de competir. Pedro, tomando pela mão, o levantou. E o que aconteceu? E eles entraram no templo juntos. Quem junto? Pedro, João e o paralítico. O paralítico tinha chegado primeiro, mas agora que o Senhor o levantou, ele também vai entrar no templo junto. Pergunta para mim por quê? Porque na presença de Deus não tem competição. Disseram para você que você tem que ser melhor do que alguém. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Disseram para você que você tem que chegar primeiro. Chegar primeiro é estar em posição de solidão. É melhor chegar junto. Disseram para você que você tem que arrebentar, porque fulano, se não você demole, fulano vai passar você. Aquilo que Deus já preparou para você, ninguém vai tirar da tua vida. Como assim, apóstolo? Vê se alguém tirou o ministério de Pedro. Irmão, Pedro errou, negou Jesus 3 vezes. E mesmo Pedro tendo errado, o que era de Pedro, Jesus devolveu na mão dele. Que dirá você que está no culto para adorar o Senhor? Espera aí. Se o Pedro que errou, Jesus não deu o que era dele para ninguém, que dirá você que está na igreja em um domingo à noite com um calor doido, de mãos erguidas e adorando ao Senhor? O que é teu não vai ficar na mão de ninguém. O que é da tua família não vai ficar na mão de ninguém. Pode quem quiser te perseguir, te afrontar, apontar o dedo, tentar te prejudicar. Jesus te ama, e aquilo que é teu ninguém vai tomar.